Senhor. Deus e amado Pai, te agradeço por mais uma videoaula da EBEC, Senhor. Abençoa os professores, abençoa os meus colegas, Senhor. Abençoa também todos os missionários, Deus, que continue levando a sua palavra. Abençoa também todas as famílias da igreja. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja em Jerusalém estava crescendo dia a dia. Os apóstolos pregavam a palavra todos os dias no templo e de casa em casa. Por causa do grande número de pessoas para cuidar, os apóstolos não estavam dando conta de suprir as necessidades da igreja. Então resolveram sugerir para a igreja que escolhessem 7 homens fiéis, cheios do Espírito Santo, para fazer o trabalho de suprimento material, que era um dos ministérios daquela igreja. Os apóstolos assim ficariam com o ministério da pregação e da oração. A igreja escolheu 7 homens de Deus para servir, especialmente na área de suprimentos dos irmãos, e dentre estes, 2 são destacados no livro de Atos, que é o que a gente vai estudar hoje. A igreja continuou crescendo e os apóstolos se dedicavam mais e mais à pregação do evangelho. Vamos entender um pouco? Estevão, um dos 7 homens que foi escolhido pela igreja para servir o Senhor, é descrito como um homem cheio de graça e do poder de Deus e realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Por causa da sua pregação, pessoas da sinagoga dos libertos começavam a discutir e perseguir Estevão. Persuadiram o povo e subornaram pessoas para testemunhar falsamente, alguns homens para mentir contra Estevão. Disseram que Estevão estava falando contra a lei de Moisés, contra o templo, o lugar santo, e que Jesus ia mudar os costumes judaicos. Estevão foi levado a julgamento por testemunhas falsas. Estevão corajosamente falou que os israelitas haviam matado os profetas por terem predito a vinda de Jesus, e depois que ele veio e foi traído por eles e morto na cruz, chamou-os de rebeldes e de coração duro e desobediente. No meio dos inimigos que queriam matá-lo, Estevão não se preocupou com a dor, sofrimento e a morte. Seus olhos e seu coração só estavam olhando para Jesus e a sua glória. Ele tinha certeza da sua salvação e pôde contemplar essa glória antes de morrer. Quando o povo ouviu as declarações de Estevão, ficaram com tanto ódio que taparam seus ouvidos e gritaram fortemente com o desejo de esmagá-lo. Arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. As pedras batiam em todas as partes do corpo e o sangue escorria. Os mantos dos que estavam apedrejando foram deixados com um jovem chamado Saulo, que concordou e assistiu ao assassinato. Enquanto apedrejavam, Estevão estava orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois caiu de joelhos e disse: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Naquele momento, Estevão morreu e Deus o levou para estar com ele para sempre. Com a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida. Os salvos foram separados e dispersos pelas regiões de Samaria e Judeia. Saulo, o homem que consentiu e foi cúmplice da morte de Estevão, perseguiu os salvos e tentou destruir a igreja. Filipe foi para Samaria e lá pregou, curou doentes e endemoniados. Um homem chamado Simão, feiticeiro, enganava o povo com suas magias, e o povo seguia, desde os mais simples ao rico. Quando Filipe pregou o evangelho, o povo deixou de seguir o feiticeiro, se converteram, seguiram a Cristo e foram batizados. Simão também creu e foi batizado. Conversão significa transformação, abandono do erro para a obediência a Jesus. Os apóstolos impuseram as mãos sobre os salvos para que eles recebessem o Espírito Santo. Pedro e João voltaram a Jerusalém e pregaram o evangelho em muitos povoados dos samaritanos. Filipe estava trabalhando para o Senhor em Samaria, mas o Senhor o enviou para outro lugar, deserto, quente e longe. Ele foi assim que foi enviado. No caminho, Filipe encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace, rainha dos etíopes. Em seu carro estavam lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe para parar e aproximar-se do homem para explicar o que estava lendo. Filipe correu atrás da carruagem e ouviu o homem lendo. Então perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" O homem respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Então convidou Filipe a subir e sentar com ele para ajudá-lo a entender a Bíblia. Depois da leitura, Filipe explicou que o cordeiro levado ao matadouro se referia a Jesus, o Filho de Deus que morreu como o cordeiro perfeito. O eunuco escutou
com toda atenção à mensagem do Evangelho e se converteu. Na viagem, o eunuco viu o lugar que havia água e quis logo ser batizado. Filipe o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os salvos continuaram a ser presos, espancados e até mortos por causa do nome de Jesus. Mas eles não pararam de anunciar a mensagem do Evangelho e o número de salvos aumentou em meio à perseguição. Muitos deles deram suas vidas pelo nome mais precioso de todos, o nome de Jesus. Na próxima aula, daremos continuidade a essa história. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.